Pessoal, vamos então para a nossa última aula aqui do nosso curso, né, que é sobre tratamentos térmicos, tratamentos termomecânicos e tratamentos superficiais, né? Então, essa aula aqui vai estar baseada, né, dividida em três partes. Uma de tratamentos térmicos, que para alguns de vocês vai ser mais uma revisão, né, de coisas que vocês já viram anteriormente, expandindo um pouco sobre as coisas que a gente já discutiu nesse curso, né? Para alguns de vocês vai ser bastante novidade, então eu fiz um vídeo um pouquinho mais longo para dar um pouco dos conceitos, mas sem entrar muito a fundo. Então uma boa revisão de toda essa parte aí de materiais metálicos, que então, como a última aula do curso, acho que cabe, né? Depois a gente vai ver tratamentos termomecânicos. Essa parte eu imagino que seja nova para a maior parte de vocês. E é uma parte que casa perfeitamente bem com um processamento e ela ajuda a amarrar todos os conceitos que vocês devem ter aprendido aí sobre materiais metálicos, como de novo, última aula do curso. É uma boa cereja para a gente pôr aí em cima do nosso bolo aí de todo conhecimento de materiais metálicos. E por último, a gente vai ver a questão de tratamento de endurecimento superficial. Talvez para algumas coisas sejam já conhecidas, então talvez seja uma parte de revisão, mas eu acho que vai ter uma outra parte nova também que a gente consegue casar com tudo. Beleza? Então, em se falando de tratamentos térmicos agora, né, que é o foco dessa aula, eles estão bem aqui, né, naquele nosso que a gente vem usando aqui, né, do nosso fluxograma de todos os processos de fabricação. Ele está bem aqui no meio, né? Percebe como tem muita seta apontando aqui na direção dos tratamentos térmicos, né? Tá chegando seta de todo lado. É um processamento que praticamente qualquer material vai sofrer. Dificilmente a gente vai ter algum material que não vai sofrer um tratamento térmico aí durante todo o seu processamento, né? Um material metálico. Então, por que eles são tão importantes e por que eles estão presentes aí em materiais que foram fundidos, em materiais que foram processados por metalurgia do pó ou manufatura aditiva, em materiais que foram processamentos por lingotamento e depois conformados, aí o volume ou chapa. Por que ele está sempre aqui recebendo essas, né, ou soldados ou usinados, por que está sempre recebendo essas setinhas? Bom, qual que é a função de um tratamento térmico? Né? A função principal, assim, se a gente pudesse descrever uma função, uma única função que seja comum aí a todos os tratamentos térmicos, é controlar a microestrutura. Então, todos de alguma forma vão controlar a microestrutura. E como que a gente pode controlar essa microestrutura? Então, quais são as diferentes funções de um tratamento térmico? Pode ser de alguns jeitos. Um jeito seria promover recristalização ou recuperação, que vocês já viram bastante falar nesse curso. Né? Então, se a gente pegou um material, deformou ele a frio, se a gente fizer um tratamento térmico numa temperatura alta, a gente vai tirar toda essa deformação a frio, né? Por meio de recristalização ou recuperação. O material continua deformado, mas a microestrutura volta a ter grãos redondos, aí, equiaxiais, seria o termo correto, com baixa densidade de discordância, o material volta a ser mais macio. Então é uma possibilidade, é uma função de tratamento térmico. É a única? Não. Né? Eu posso induzir certas transformações de fase que são interessantes para mim. Então, por exemplo, em aços, toda a ideia de tratamentos térmicos, como é um material que ele sempre exibe uma transformação de fase no aquecimento, né? Toda a ideia, então, de fazer um tratamento térmico é controlar as fases que estão sendo formadas, né? Vocês já devem se lembrar que dependendo da taxa de esfriamento, por exemplo, eu vou induzir a formação de fases diferentes. Então, eu consigo induzir a formação de certas fases, tá? Não só para aços, mas a gente vai ver aqui para outras ligas também, tá? Uma outra função seria, por exemplo, homogeneizar o material. Então, vocês viram lá nas aulas de solidificação que a hora que você produz o material a primeira vez, você geralmente tem gradientes de composição lá dentro, né? Ele forma aquelas dendritas, tem a partição de soluto, você fica com regiões interdendríticas mais concentradas em soluto, o que é bem crítico para algumas ligas, não é tão crítico para outras, né? E materiais que então têm gradientes de composição formados, você pode usar um tratamento térmico, por exemplo, para homogeneizar. Então aqui tem três exemplos, tá? Três exemplos que são muito, muito usados cotidianamente aí no ambiente industrial. Existem outros, tá?
Mas vamos focar nessas três, tá? Mais especificamente nas primeiras duas. Então, é muito difícil a gente falar tratamento térmico de uma forma geral, porque ele depende intrinsecamente da liga que a gente está trabalhando. Né? Um tratamento térmico em uma liga, ele não necessariamente vai ter o mesmo efeito na outra liga. Né? Por quê? Bom, porque são materiais diferentes, tem transformações de fase diferentes, tem temperaturas de fusão diferentes, né? Então, vamos pegar alguns casos aqui e depois a gente foca no caso mais comum, que é ácido. Né? Então, vamos pegar alguns casos. Vamos começar com um material mais refinado, aí, né? mais chique, que no caso ele, na verdade, é muito mais simples do que um aço normal, do que um aço carbono, aí, né? Um aço carbono baixa liga, média liga. Vamos pegar o aço inoxidável 316L. Você pensa, putz, eu nem lembro o que é isso, né? O que é o aço inoxidável 316L? É um aço inoxidável que ele é CFC o tempo inteiro, né? Se vocês lembrarem, é um aço inoxidável austenítico, que a gente chamaria. Ele é CFC em todas as temperaturas. Então, em temperatura ambiente, ele é austenítico. Se a gente aquecer ele continua sendo austenítico. Então, ele não exibe transformação de fase nenhuma. Por isso que eu falei que ele é mais simples que um aço carbono, que vai ter transformação de CFC para CCC. Esse não tem transformação de fase nenhuma, ele tem a mesma estrutura em todas as temperaturas aí, né, que a gente normalmente utilizaria esse material. Lógico que se aquecer ele vai fundir, né? Mas o que então esse material aí, para que eu usaria um tratamento térmico nesse material, né? Bom, se a gente deformar ele, a resistência mecânica vai aumentar, tá? Em alguns casos até posso induzir transformação de fase, mas não vamos entrar nisso agora. Ele vai estar deformado, então eu posso usar um tratamento térmico nesse caso para recuperar a deformação a frio que eu dei no material, né? Seria um bom motivo aí para se usar um tratamento térmico num aço inoxidável 316. Também, sem entrar em muitos detalhes, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque dependendo do jeito que eu resfriar, pode formar algumas coisas indesejáveis nesse tipo de material. Mas assim, considerando que a gente seguiu como deve ser feito o tratamento térmico para um material desse, a função principal para um material desse tipo, ou por exemplo, para um alumínio puro, que não transforma de fase, né, até a fusão, o alumínio puro não transforma de fase, seria, por exemplo, tirar deformação a frio, né? Agora, vamos aumentar um pouco o grau de complexidade, né? Vamos pegar aqui uma liga alumínio-cobre. Então, aqui é alumínio e aqui é aumentando o teor de cobre nessa direção aqui, né? Aumentando o teor de cobre. Vamos pegar essa liga aqui com 4% de cobre, que é essa linha tracejada. Se a gente olhar aqui o nosso diagrama de fases para esse material, bom, se eu aquecer esse material aqui a 548, por exemplo, graus Celsius, ele tem só uma fase, a fase alfa-alumínio. Se eu colocar ele aqui na temperatura de 400 ou na temperatura de 200 graus, percebe que eu tenho aí duas fases formando. Né? A fase alfa-alumínio, que é a fase cúbica de fase centrada, essa fase aqui é CFC, e aqui nessa outra temperatura, nessas mesmas temperaturas, tem também essa fase θ aqui, que é a fase cobre-alumínio 2. Bom, então o que esse material aqui eu posso ter de tratamento térmico para ele? Bom, percebe que agora eu tenho a possibilidade, se eu aquecer ele, vamos pensar num primeiro, se eu aquecer ele nessa temperatura aqui e resfriar ele rapidamente, né? Resfriando rapidamente, eu não estou dando tempo para as coisas acontecerem. O que é as coisas? Bom, durante o resfriamento ele gostaria de formar essa outra fase aqui. Se eu pego esse material e resfrio rapidamente, eu evito isso de acontecer. Então eu acabo a temperatura ambiente com um material que tem só essa fase aqui, alfa-alumínio, né? Eu não tenho mais nada, só essa fase aqui. Então, isso é um tratamento térmico, é o que a gente chama de solubilização, né? Vou escrever aqui, solubilização. O que seria, então? O que seria, então, esse tratamento térmico? O nome diz tudo, né?
eu vou solubilizar qualquer precipitado que eu tenho. Seria igual eu pegar uma água com sal, uma água com açúcar, aquecer até uma alta temperatura, onde esse sal e açúcar estão dissolvidos. Depois, se eu resfriar até a temperatura ambiente, vai demorar um tempo para reprecipitar, né? Se for uma solução sólida supersaturada, para reprecipitar. É a mesma coisa aqui para essa liga. Eu resfriei rápido, não vai dar tempo ainda de formar os precipitados, né? Então, essa é a solubilização. Depois da solubilização, para algumas ligas que nem essa daqui, eu posso querer, né, de forma proposital, formar esses precipitados, né? Esse é o processo de envelhecimento que vocês devem já ter visto aí em cursos passados, né? Que seria então eu pegar esse material depois que eu fiz a solubilização e manter aqui numa temperatura baixa para os precipitados formarem, por uma questão de aumentar a resistência mecânica, por exemplo, por precipitação, né? Então, esse material teria uma curva, né? Se eu quiser fazer esses tratamentos térmicos, então, se eu colocar aqui temperatura e colocar tempo, se eu quiser fazer esses dois processos, né? Eu primeiro faria, então, a solubilização numa temperatura alta, depois eu resfrio a temperatura ambiente, aqui é um resfriamento rápido, depois faria o envelhecimento aí numa certa temperatura, né? Então, aqui, por exemplo, pode ser aquela temperatura que está lá de 548 e essa outra temperatura aqui, né? Alguma coisa aí na faixa de, por exemplo, 200 graus, né? Daria já. Então, aqui então seria a solubilização, esse aqui seria o envelhecimento. Então, percebe que além daquele tratamento térmico que a gente viu no caso passado do aço inox, eu também tenho esses tratamentos térmicos, né? Esse material aqui não fazia sentido eu fazer solubilização e envelhecimento nele. Por quê? Porque ele não forma precipitados como esse material aqui, tá? Ele até pode formar uma segunda fase, mas essa segunda fase ela não forma como precipitados finos. Então, não faz sentido eu induzir uma solubilização e um envelhecimento, né? Pensando como um material puro aí que não transforma de fase, não tem como eu ter solubilização e envelhecimento, porque essas coisas intrinsecamente dependem de ter uma segunda fase formando, certo? Então tá isso, para a liga de alumínio, né? Algumas, né? Se fosse uma liga aí que não forma precipitados, né? Voltaria para esse caso aí. Vocês lembrarem de nomenclatura de liga de alumínio, isso aqui seria a série 2000, seria desse jeito, 6000 seria desse jeito, 7000 seria desse jeito. Você pega a série 1000, 3000, 4000, aí não dá para fazer, né, envelhecimento por precipitação. Então, cairia nesse caso aqui. Seria só para recuperar trabalho a frio, né? E aço. Então, vamos partir para aço agora. Aço, ele tem a complexidade adicional, né? Se a gente pegar aqui de novo o nosso diagrama ferro-carbono, se a gente pegar aí as composições mais comuns de aço, né, que são os hipoeutetoides e um pouquinho mais do hipereutetoide, então vamos colocar aqui até no máximo 1% de carbono, essa faixa aqui, que é a faixa mais comum de composição de aço, né, em termos de teor de carbono, todos eles têm essa característica, né, que eles vão exibir em altas temperaturas, aqui esse campo roxo, a fase austenita, e em baixas temperaturas eles vão se decompor em ferrita mais cementita. Então, toda a ideia de desenvolvimento de aço tá, né, que vocês devem ter visto aí em cursos passados, tá em controlar essa decomposição de austenita para ferrita mais cementita, né? Então, a gente até mencionou e resgatou parte disso quando a gente estava falando de soldagem, né? Então, quando a gente parte aqui de uma temperatura alta, né, para essa temperatura que vai depender de cada material. Se a gente pegasse esse aço 1045, seria aqui algo em torno de 800 graus, mais ou menos, né, que é quando a transformação dessa fase austenita começaria, né? Dependendo da velocidade de resfriamento, a gente vai ter coisas diferentes se formando, certo? Então, se a gente tiver aqui um resfriamento rápido, né, que a gente até discutiu a ideia de tal 8/5, então a gente sair dessa temperatura e chegar nessa temperatura de 500 graus num tempo aqui curto, né? Aqui nesse caso de quase 2 segundos, aí, entre 1 e 2 segundos, eu vou ter para esse caso aqui a formação da martensita com essa dureza aqui, essa alta dureza Vickers aqui, 406 HV, né? Se a gente
resfria um pouco mais lentamente. Nesse caso aqui, eu formo, né? Ele corta aqui a formação dessa fase ZW aqui, que no caso é a bainita, né? Às vezes a gente vai ver Z, às vezes a gente vai ver B. A bainita, que já é um pouco menos dura. Quanto mais devagar for esse resfriamento, perlita fina, perlita grossa, a dureza vai caindo, né? Então, a microestrutura final, ou seja, a microestrutura do meu material vai variar com a taxa de resfriamento, né? Então, não deve ser novidade para nenhum de vocês essa ideia, né? Então, por que isso importa aqui nos tratamentos térmicos? Porque os tratamentos térmicos a gente vai ditar qual que é a velocidade dessa taxa de resfriamento aqui da peça como um todo, né? Em soldagem a gente estava olhando só a zona termicamente afetada, aqui a gente está pensando na peça como um todo. Então, vamos supor que você vai fazer uma peça grande, seria a velocidade que você está resfriando a peça como um todo, né? Lá em soldagem a gente queria evitar a formação de martensita de qualquer jeito, né? A martensita não era desejada. Nesse caso aqui, muitas vezes a martensita pode ser desejada, né? A gente, obviamente, não quer que o material trinque, então a gente tem alguns cuidados que a gente tem que fazer, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente pode ser que essa microestrutura seja de interesse, pode ser que seja essa microestrutura de interesse, depende da aplicação, depende do que a gente quer fazer com esse material, né? A gente tem essa flexibilidade aqui de propriedades possíveis, né? Então, em aço, a gente tem alguns nomes aí comuns de tratamentos térmicos. São eles, vamos ver primeiro o recozimento e normalização, tá? Esses dois, eles são muito parecidos, tá? Eles envolvem, todos os que a gente vai falar aqui envolvem, então, primeiramente, chegar nessa temperatura alta aqui acima, né, onde a gente parte da austenita, né? Então, todos a gente está partindo aqui de 100% austenita, então a gente aquece o material até essa temperatura, e aí, no recozimento e normalização, a ideia é a gente resfriar esse material de forma lenta, tá? O recozimento, ele, em geral, é mais lento do que a normalização, ele é geralmente feito, por exemplo, dentro do forno, num processo que o calor é extraído de forma mais devagar, e a normalização geralmente é feita ao ar, tá? Então, aqui seria a curva de resfriamento, né? Então, temperatura por tempo do recozimento, esse aqui seria o recozimento, esse aqui seria a normalização, né? A de recozimento daria alguma coisa aqui, se a gente colocasse as duas na mesma escala, certo? Então, é uma taxa de resfriamento mais lenta. Então, a diferença aqui, né, olhando para esse gráfico que a gente está colocando, esse aqui, essa curva roxa aqui, por exemplo, poderia ser do recozimento desse aço, e essa curva verde poderia ser, por exemplo, a curva da normalização, né? Então, tá certo dizer que o recozimento sempre gera perlita grossa e a normalização sempre gera perlita fina? Né? O que vocês acham? A resposta seria não, né? Porque essa curva aqui, depende intrinsecamente do material, né? Então, eu posso ter um outro material que tem uma composição química diferente, que, por exemplo, esse nariz aqui da ferrita vai estar aqui, por exemplo, e o nariz da bainita vai estar aqui, né? Então, aqui seria o da perlita, né? Ferrita mais perlita, e aqui seria o da bainita. Bom, nesse caso, esse recozimento está formando perlita, e esse caso aqui, a normalização está formando bainita, pode ser. Então, não existe né, um padrão. Então, esses dois tratamentos são muito parecidos, né? Até porque uma peça grossa, uma peça fina, vai ter uma taxa diferente, né, de resfriamento. Então, um recozimento resfriando dentro do forno pode ter uma curva, o outro pode ter outra, né? Então, percebe que é um pouco subjetiva aí a diferenciação entre esses tratamentos térmicos, e nem sempre vai levar a uma microestrutura específica. O que é característica? Que com um recozimento pleno aí, a gente geralmente vai ter uma taxa de resfriamento bem mais lenta que vai levar a microestruturas bem grosseiras, né? Tipicamente perlita aí. E com a normalização a gente vai ter um tratamento térmico um pouco mais rápido, vai gerar aí microestruturas um pouco mais finas que no caso do recozimento, tá? Mas é difícil cravar aí sem saber detalhes específicos do setup da empresa que você está trabalhando, beleza? Então, por que isso depende da composição, né? Por que dois materiais resfriados da mesma forma podem ter microestruturas diferentes? Então, lembra que a gente falou em soldagem do carbono equivalente
e desse conceito de temperabilidade, né, que vocês até talvez já tenham visto antes no curso de vocês. Então, o que eram essas coisas mesmo? Bom, a gente viu esse conceito de carbono equivalente, que a gente viu que colocar mais carbono ou outros elementos de liga, eles fazem com que a temperabilidade seja maior, né? Ou seja, eles aumentam o tempo para que o material, o tempo mínimo para que o material seja martensita, máximo, né? Desculpa, o tempo máximo. Então, se o material for resfriado de 800 a 500 graus nesse tempo ou menos, ele vai formar martensita. Então, um material com temperabilidade ruim pode ser, por exemplo, meio segundo, esse tal 8/5. Material com temperabilidade boa pode ter 10 segundos, por exemplo. Isso significa que se eu resfriar de 800 a 500 graus em 10 segundos, é só martensita. Esse outro material eu preciso resfriar em meio segundo, então eu preciso resfriar muito mais rápido, daquela mesma taxa, né? Então, só lembrando que esse conceito aqui se aplica diretamente aqui, né? Porque tudo depende dessas curvas aqui de transformação de fase em aço, certo? Então, o mesmo tratamento em aços de composições diferentes irá resultar em microestruturas diferentes, propriedades diferentes. Só lembrar isso, né? Então, ter essa ideia em mente aí quando pensar em recozimento e normalização. Beleza, então vimos 2 aqui. Ok, vamos para o próximo. Têmpera e revenimento. O que é a têmpera? A têmpera é um resfriamento rápido, então percebe que agora a gente intencionalmente está resfriando mais rápido que a gente conseguiu o material para induzir a formação da martensita, né? Então, nesse caso, a têmpera só foi bem feita se você formou martensita. Se você não formou martensita, sua têmpera não foi bem feita. Tá? Você até pode falar que você tentou fazer uma têmpera, mas você só fez a têmpera se você conseguiu aí a martensita, certo? A têmpera com sucesso. E lembrando, então, que a martensita geralmente é uma fase muito frágil, então, em sequência da forma da têmpera, a gente quase sempre aquece esse material. Percebe? Ó, aqui é a temperatura de decomposição da ferrita. Então, aqui em cima eu tenho 100% austenita para esse caso, né? Nesse caso, a gente vai fazer a temperatura de revenimento, ela vai ser bem abaixo, tá? Então, essa temperatura aqui é por volta lá dos 800 graus, depende da composição. Essa temperatura aqui vai ser alguma coisa entre 200 e 400 graus, tá? 400 graus seria um limite bem superior aí, mas esse revenimento é numa temperatura bem mais baixa, tá? Para então a martensita se decompor em martensita revenida, né? Então, esse tratamento de revenimento aí quase sempre segue a têmpera. Nem sempre, mas quase sempre. Beleza? E por último, a gente tem esses outros 2 tratamentos térmicos aqui que são um pouco menos comuns, mas também são possíveis, né? Que é a austêmpera e a amartêmpera. Esse aqui é a amartêmpera, né? E esse aqui é a austêmpera, certo? Então, qual que era a diferença? A amartêmpera, ela é quase igual à têmpera, né? Então, percebe que ela é quase igual, esses 2 casos. A única diferença que a gente tem da amartêmpera para a têmpera é que ao invés de pegar esse material e resfriar ele super rápido até a temperatura ambiente, né? Por exemplo, pegar isso aqui e jogar em água, a gente vai pegar esse material e jogar ele, por exemplo, num banho de sal, tá? Que está fundido lá, que a gente mantenha, por exemplo, 250 graus, alguma coisa assim. Então, é importante que esse banho de sal ele esteja numa temperatura superior à de início de transformação martensítica, né? Quando o material cruza essa linha aqui, começa a transformação martensítica. Então, mantendo esse material uma temperatura alta aí, de 250 graus, por exemplo, a gente evita que ele transforme de fase, certo? Então, para que eu ganho com isso? A hora que ele transforma de fase é quando ele pode trincar, né? A gente viu isso na soldagem, né? Que é a hora que forma a martensita, ele pode trincar. Então, se a gente mantém ele nessa temperatura aqui, a hora que a gente termina o resfriamento e ele realiza a transformação, ele sofre um choque, né? Um choque térmico muito menor, porque a gente não está indo de 800 graus, né? A superfície da peça está seguindo uma curva, o centro está seguindo outra curva. Esse material vai sofrer um choque térmico muito menor, porque aí o centro e a superfície vão estar praticamente com a mesma temperatura, né? Então, a chance de trincar um material fazendo esse processo da martêmpera é muito menor do que
se fazer a têmpera direto, né? Resfriar ele direto, que a gente vai ter esse grande aqui, diferença de temperatura da peça, né? Da superfície para o centro, né? Então, no mesmo instante de tempo aqui, vai ter um pedaço do material que está aqui com essa temperatura, enquanto que o centro lá da peça, sei lá, ainda está aqui em cima. Então percebe que você tem um gradiente térmico enorme, você vai gerar uma tensão térmica aqui muito grande, né? Porque isso aqui vai ter contraído, isso aqui ainda não vai ter contraído, uma tensão térmica gigante. Nesse caso aqui, a gente tira esse gradiente antes de fazer a transformação e depois faz a transformação, certo? Então essa é a mar-têmpera. E a austêmpera? A austêmpera parece com a mar-têmpera, só que ao invés da gente esperar um tempo e resfriar, a gente continua mantendo isso numa temperatura intermediária aí de, por exemplo, 250, 300, depende do material. A gente mantém nessa temperatura aqui e permite a transformação. Então, percebe que nesse caso não vai formar martensita. Ele tipicamente vai formar bainita, né? Por que bainita? Porque é o produto de transformação aí de temperatura intermediária, né? Então, a austêmpera, ela geralmente mira a formação de bainita, tá? Não, é possível formar bainita de outros jeitos, mas a austêmpera seria um jeito bem comum aí, beleza? Né? Então, só resumindo aí as transformações possíveis que vocês já devem ter visto, mas partindo da austenita, com resfriamento lento a gente forma perlita, né? Com resfriamento moderado a gente forma bainita, e com resfriamento rápido forma martensita, né? Então, se a gente elencar aí recozimento, normalização e têmpera, né? Esse aqui seria o mais rápido, esse aqui seria um pouco bem menos rápido e esse aqui seria menos rápido ainda. Então, o recozimento vai ter mais chance de levar à formação de perlita mais grosseira, a normalização poderia formar uma perlita um pouco mais fina, uma bainita, e a têmpera iria formar aí a martensita, né? Lógico que isso depende do material, da geometria da peça, né? Teria que fazer uma análise do tempo de resfriamento da peça em si, né? E a martensita, em geral, a gente vai então puxar aqui, fazer esse reaquecimento, que é o tratamento térmico de revenimento, para formar a martensita revenida, né? E aí, adicionalmente, a gente tinha a mar-têmpera, que ela entra aqui no resfriamento rápido junto com a têmpera, né? E a austêmpera, que ela seria um resfriamento rápido com aquele patamar, né? Que visa formar a bainita aí, né? E a gente tinha essa característica que vocês devem lembrar, quanto mais para cima aqui, maior a dureza, menor a dutilidade, né? Martensita revenida, bainita e as diferentes perlitas aí. Beleza?